principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h08, está no ar o Vida News de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2013. Hoje é Dia Internacional contra a Homofobia. É também Dia Mundial da Sociedade de Informação, previamente conhecido como Dia Internacional das Telecomunicações. Aliás, por falar em telecomunicações, quem está hoje aqui em Curitiba é o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Daqui a pouquinho, Ciro Júnior, tanto Ciro que eu me confundo, vai trazer as informações direto do Expo Trade de Pinhais, onde vários ministros do governo Dilma Rousseff participam de um encontro com prefeitos aqui da nossa cidade de Curitiba, da região metropolitana e de todo o interior do Paraná. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu. Vamos se comportar hoje, né? Não podemos falar bobagem que o ministro está aí. Vai, caça a nossa concessão. Nada, ele vai gostar de ouvir, vai gostar, hein, Paulo Bernardo? Dá mais uma para nós aqui, o Paulo Bernardo, né? Aliás, merecemos, né, com todo esse trabalho e dedicação. Hoje também é Dia Internacional da Hipertensão e Dia das Letras Galegas. Nem sabia que tinha esse dia. Poxa, nem sabia que tinha essas letras. Viu só? Letras Galegas, bonito. Está no ar o Vida News, vamos às manchetes do dia. Manchetes do dia. E vamos começar hoje em Pontal do Paraná. Quem traz as informações, José Augusto Rodrigues. Onda de que se assusta Pontal do Paraná. Após assalto seguido de sequestro a empresário pontalense e família, comunidade se organiza para formar comissão de segurança. Aliás, eu acho um absurdo. Lá em Pontal do Paraná, o Conselho de Segurança que existia parou de existir. Acabou completamente antes das eleições, porque havia uma disputa política para se conquistar, olha só, a presidência de um Conselho de Segurança que deveria ser somente da comunidade. Disputa política que atrapalhou o município, que fez com que nada acontecesse, inclusive que ninguém fosse capaz de chegar até os órgãos estaduais para pedir realmente mais segurança para o município. Isso não deve acontecer só em Pontal do Paraná, não. Muitos municípios paranaenses devem sofrer deste mesmo problema de brigas políticas, acabando com conselhos que precisam ser comunitários. E de Pontal do Paraná, agora vamos a Campo Largo. Glauco Silveira. Prefeitos de Campo Largo, Contenda e Balsa Nova se reúnem em Campo Largo. Pois é, enquanto esses prefeitos estão reunidos em Campo Largo, prefeitos de todo o estado do Paraná estão reunidos na Expo Trade de Pinhais. Daqui a pouquinho, Ciro Júnior traz todos os detalhes direto de lá. Ele está a caminho, daqui a pouco chega e nos traz mais informações. Vamos agora até Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes. Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema será Minha terra tem petralhas, onde manda o Lula lá. Me aguardem. Daqui a pouquinho o Ciro Novaes traz a paródia dele, né? Olha só que coisa. Vamos agora às informações de Celso Brasil. O Conselho Federal de Medicina representa na Procuradoria-Geral da República contra a vinda de médicos cubanos. Entre outras coisas, porque Cuba os submete a condições de trabalho análogas à escravidão. E de Celso Brasil, agora vamos às informações dele, Rogério Ataíde. Vejam bem como é interessante um país brasileiro, o nosso país do Brasil, e outros países europeus. Lá eles se preocupam com o oceano e fazem pesquisas no fundo do oceano para preservar a limpeza da água, da flora e da fauna. Hoje a minha manchete é sobre informações no fundo do oceano. No fundo do oceano, informações, olha só. Agora as informações vêm do esporte. Ciro Júnior. Federação Paranaense de Futebol contabiliza R$700 mil de lucro neste campeonato paranense, enquanto Coritiba, Atlético e Paraná Clube tiveram perdas, que somadas dão mais de R$1.300.000. Olha o absurdo. Pode uma coisa dessas, Léo? Federação dançando na grana e os outros clubes, os clubes que realmente
têm nome acabam tendo prejuízo no caixa. Né? É bagunça, não dessa gestão, mas já daquelas gestões anteriores que passaram 20 anos. Se a gente for falar de Onairé, Visolim de Moura, pelo amor de Deus, o que era a federação? São 20, 30 anos. Tá aí pra provar isso. 20, 30 anos apenas sugando aí dos clubes, por isso essa pobreza no interior, por isso esse problema agora na capital. Eu acho que vai levar 10 anos para poder equilibrar as contas e deixar as coisas um pouco mais tranquilas. Respira a federação, porque até aquele prédio onde eles estão, onde está tudo condenado, foi embora, vai dar uma respirada à federação. Fico feliz pelo Londrina, que levou uma grana muito boa nesse campeonato. Isso é positivo. Agora, mas daqui a pouco os times da capital não vão mais querer participar de um campeonato paranaense. A RPC paga 1 milhão, parece, por direito de imagens para o Curitiba. O Curitiba teve 1 milhão de prejuízo aí nesse começo de ano, então fica realmente complicado. Precisa dar uma estudada para ver realmente como esse campeonato pode ser útil para os times do interior e principalmente para os da capital, que não podem começar o ano com um rombo desse, né? Tamanho de um rombo. O Atlético, Curitiba e o Paraná indo disputar as principais competições nacionais com esse rombo nas costas, mas é assunto para daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto aqui, porque já está no ar o Vida News. 3:13. Vida News. Tempo e temperatura. Sexta-feira com diferentes condições de tempo no estado paranaense. Isso porque entre o leste e o litoral, uma frente fria deixa o céu com muitas nuvens e, além disso, tem previsão de chuva fraca, incluindo a capital e a região metropolitana de Curitiba. Já entre o oeste, centro e sul do estado, uma massa de ar polar deixa o tempo firme e o céu com poucas nuvens. E justamente nessas regiões onde a cobertura de nuvens é menor, as temperaturas entram em declínio. E as mínimas nesta sexta-feira ficam em 3 graus em Clevelândia e Francisco Beltrão e 4 graus em Pato Branco. Já durante a tarde, devido a uma condição de tempo mais instável com chuva, a máxima fica em apenas 12 graus em Curitiba com sensação de muito frio. E em Campo Mourão, tempo firme e temperatura de 21 graus à tarde. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Gustavo Verar. Vida News. Trânsito. Por causa das obras, o setor estadual da Roda Ferroviária de Curitiba está bloqueado para a circulação de veículos após a trincheira sob a Urbes. Apenas táxis, motos e veículos credenciados estão liberados. O estacionamento segue funcionando normalmente. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito ali no local, mas você já sabe que vai ter problemas porque o setor estadual da Roda Ferroviária está bloqueado para a circulação de veículos. 3:15. Vida News. Aeroportos. Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, está aberto para pousos e decolagens. Também estão abertos os aeroportos Internacional de Foz do Iguaçu, o Aeroporto Governador José Richa, de Londrina, e o Adalberto Mendes da Silva, de Cascavel. Apenas está fechado neste momento o Aeroporto Silvio Nami Júnior, de Maringá. Ele está fechado para pousos e decolagens e fechou por causa de um nevoeiro pela madrugada, mas as chuvas impediram a reabertura do aeroporto. 3:16. Vida News. Ouvinte Vida. Uma pesquisa que foi divulgada ontem aponta que os advogados não confiam na justiça brasileira. Dá para imaginar? Os advogados, vou repetir, não confiam na justiça brasileira. Numa escala de 0 a 100, eles deram nota 31,9 para a Justiça Nacional. Numa prova, isso seria 3. Deram nota 3 para a Justiça. Já pensou uma coisa dessas? O estudo também questionou sobre o julgamento do mensalão no STF. Para 52,3% dos profissionais, o episódio irá melhorar a percepção da população em relação à justiça. Esse levantamento foi feito pela Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia, criada pela Faculdade de Administração e Economia da USP, que fica em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E eu aproveito essa pesquisa que diz que o advogado não confia na justiça e pergunto para você, ouvinte, confia na justiça brasileira? Nosso telefone 3029-9290 está à sua disposição para participar e também os canais de redes sociais. Facebook, Twitter estão à sua disposição e também a nossa página do Vida News 92,9 FM na internet. Participe com a gente. Eu tenho aqui já várias participações, Léo. Vou perguntar antes para você.
Você confia na justiça? Eu acho que o caso do Carlos Filho já responde essa pergunta, viu, Lu? E tantos outros por aí que deixam a gente tão tristes, né? A gente tem aí essa proteção dos menores também, que agitam demais, fazem muita baderna e bandidagem. Então a gente vê vários pontos falhos na justiça, muita injustiça que acontece. Se você, por exemplo, hoje tem 100 mil reais, um bom advogado, você não fica preso, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver e depender de um defensor público, danou-se. Exatamente. Então, se você for rico, você não fica preso. Tá aí o Carlos Filho para fazer essa história valer. E se você for pobre, você vai ficar preso, você vai ficar numa cela que cabe em 10. Pode ser 50, morto, pode ser espancado, pode ser estuprado. Na cela que cabe 10, você vai ficar com 50 mais ou menos, em pé, vai ter que revezar para dormir. Então a gente fica muito triste com relação a isso e tantas outras injustiças que acontecem no Brasil, e a gente segue na guarda. Vamos ver se a esperança de mudar as coisas nesse país perante a justiça acontece a partir do julgamento do mensalão. Quero ver se esses caras vão ser presos mesmo, e a partir daí a gente pode ter um lapso aí, um fio de esperança. Eu confio no atual presidente do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e acredito que se depender dele, as coisas vão andar. O problema é que não é só ele, né? São vários ministros e não querem deixar ele trabalhar e colocar as verdades em cima da mesa, querem ocultar isso, mais uma vez, com o dinheiro e com o poder, né? Você pode perceber que realmente no Brasil é só quem tem dinheiro, ou uma dessa tem um mandato público aí, que consegue escapar da cadeia, ficar numa boa, e ainda volta prestigiado, né? Muitos voltam prestigiados. O Fernando Gonçalves da Silva, ele que é de Pontal do Paraná, diz o seguinte: eu não confio na justiça, só confio na justiça de Deus, diz ele. O Ronaldo Brognoli diz: pagar para obter justiça é punir a si mesmo, para obter uma punição que merece, sempre correndo o risco de não ser vencedor e pagar as custas daquilo que teria que estar a seu favor. É o que pensa o Ronaldo Brognoli. Também participando com a gente, eu vou ler só algumas participações agora, depois eu leio outras. E hoje vai ter bastante gente falando, pode ter certeza. E já tem, viu? O Irineu Augusto Oliva, ele diz o seguinte: se nem eles confiam, os advogados, como nós, população, vamos confiar. O José Domingos dos Santos diz: quem faz as leis não são os advogados. É verdade, José Domingos dos Santos, quem faz as leis não são os advogados, são os políticos brasileiros. Agora, os advogados não estão, eles estão ali para defender ou não alguém. E não estão confiando na justiça, não estão confiando que eles vão poder realmente tirar, absolver o seu cliente, sendo que se ele estivesse realmente com a justiça nas mãos, se ele acreditasse na justiça, ele teria certeza que, sendo ele não culpado, ou seja, sendo inocente, ele poderia sim retirá-lo de uma situação complicada na justiça. Mas nem isso os advogados estão acreditando mais. O Dinho, ele diz o seguinte: eu não confio em advogado, na justiça eu nem sei o que falar. O Cristiano Rogério Cândido diz: eu confio na justiça e não decepciono quem confia em mim. É o que diz o Cristiano Rogério Cândido. Eu vou ler aqui mais uma participação. O Valdecir Miguel, ele diz o seguinte: não confio na justiça e nem nos advogados. São algumas participações, você também pode participar com a gente. O telefone, lembrando, é o 3029-9290 e as redes sociais à sua disposição são o Facebook e o Twitter. 3h21, quero mandar um abraço à nossa amiga Silvia Lucina, que está acompanhando pessoalmente hoje aqui a programação do Vida News. Vida News. Crônicas. O tema: minha terra tem petralhas. Minha terra tem petralhas, onde manda o Lula lá. Não permita Deus que ele morra antes do STF o julgar, sem que desfrute os horrores que na cadeia vai achar, junto dos outros petralhas que defendem o Lula lá. No programa partidário do PT, há alguns dias, Lula e Dilma comemoraram uma década novamente no poder. Criador e criatura fizeram uma espécie de dueto, alternando frases estimulantes sobre seus feitos nos 3 mandatos consecutivos e sobre o que ainda vem por aí. A questão básica agora é a qualidade, anunciou Dilma. Os brasileiros certamente acordaram eufóricos no dia seguinte, depois
de 10 anos de governo, o PT tem a bondade de oferecer qualidade ao país. Agora ninguém segura. Nessa escalada virtuosa depois de qualidade, o governo popular talvez ofereça felicidade. E depois, por suprema ousadia, honestidade. Houve, inclusive, um ligeiro mal-entendido em torno da mensagem petista na TV. O partido prometeu ao povo daqui para frente o segundo grande salto brasileiro. Como a mensagem é um tanto enigmática, algumas pessoas entenderam que o PT estaria anunciando o segundo grande assalto brasileiro, dando a entender que os autores do primeiro assalto não serão mesmo presos e, portanto, estariam aptos a repetir o golpe. Mas talvez essa é uma conclusão precipitada. Todos sabem que o PT não depende dos réus do mensalão para reeditar a trampolinagem. Nesse quesito, o que não falta ao partido é peça de reposição. Não deixou de ser comovente no show televivo do PT a euforia daquele pessoal que está há uma década defendendo com unhas e dentes seus cargos no primeiro escalão. Lá estava Fernando Pimentel, o ministro vegetativo do desenvolvimento, que não largou o osso depois da descoberta de suas consultorias invisíveis e milionárias. A política é uma mãe. Ser presidente da República, por exemplo, é uma excelente opção para os sem vocação. Esses que ficariam vagando pelo mercado de trabalho, sem possibilidades de ascensão, ganhando mal e levando bronca do chefe. Uma pessoa assim virar presidente e passar a mandar em todo mundo, com murro na mesa e tudo que tem direito, é o autêntico milagre brasileiro. Mais gostoso que isso, só anunciaram ao país a triunfal chegada da qualidade. Claro, para não se arriscar demais. E a qualidade está chegando aí, para todo mundo ver, com a criação do 39º Ministério do Governo Popular. Mais cargos, mais verbas, mais alegria e mais qualidade de vida para o Brasil. O país de todos os que assinaram as fichas de filiação certas. Que venham os próximos 10 anos, porque ainda há muito para depenar. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Esportes. Bom, e vamos começar falando de esportes e falando da Federação Paranaense de Futebol. Ciro Júnior, me conte direito essa história. Então, Luciana, é interessante falar de esporte longe aí da mesa, né? É verdade. Com saudade de você, do Léo, mas o trabalho é o mesmo, né? Então, Luciana, a Federação Paranaense contabilizou R$700 mil de lucro nesse campeonato paranaense. Ou seja, a Federação Paranaense de Futebol tem aqueles 10% que ela tira todo o jogo do borderô, ela pega de lucros, né, para a entidade. E assim, sendo assim, o lucro vai vindo, e mesmo ela pagando, tipo, hospedagem, viagens das equipes, ela teve um lucro recorde, como bem disse o Léo, desafogou as dívidas que a federação tinha, quando a Areves deixou ali na mão do novo presidente do CURI, mas mesmo assim, o que fica chato, Luciana, é os clubes, já tirando Londrina, que teve um lucro de quase R$900 mil, o Atlético Paranaense, por exemplo, que jogou com o Sub-23, teve um prejuízo de R$280 mil, o Coritiba, que foi o maior prejudicado, apesar do tetracampeonato, teve um prejuízo de R$1.018 mil, é bastante coisa. É muita coisa. E o Paraná Clube, que é um time mais modesto, com investimentos menores, mesmo assim teve um prejuízo de R$26 mil. Os outros times do interior, o Operário, o Arapongas, o Rio Branco, o Toledo, o J. Malucelli, o Nacional, todos esses tiveram lucros. Ou seja, o campeonato é deficitário para os nossos grandes, para os 3 times da capital, Luciana. Quer dizer, o J. Malucelli teve lucro também, Ciro? O J. Malucelli teve um lucro de R$46.843. É porque investe menos em jogador, não tem tantos gastos. Exatamente. Mas aí fica aquela pergunta, e qual é a saída? Eu concordo com o Léo, temos que reestruturar, por exemplo assim, por que não voltar ao Sul Minas? Volta ao Sul Minas, como já aconteceu,
E os 3 times da capital e mais o Londrina, por exemplo, entram numa segunda ou terceira fase, que vão disputar semifinais e final direto. Aliás, essa também sempre foi a proposta do presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha. E esses números comprovam que ele tem razão, né, Luciana? Que é um campeonato que é importante, que traz títulos. Geralmente, o único campeonato que nossos times ganham, que eles conquistam, não pode ser jogado para fora. Mas tem que fazer alguma contabilidade diferente, porque senão, como vai investir em time que vai ter um prejuízo grande desse para ir disputar o Campeonato Brasileiro? É complicado mesmo. E eu acredito que a única saída é esse Campeonato Regional. São 20 e tantas partidas aí para o campeão, por exemplo, né? Para o campeão e para o vice são mais de 20 partidas. É um desgaste danado. Geralmente quem chega às finais é Atlético Paranaense e Curitiba. Com possibilidades aí de um Londrina, o Operário, o Atlético teve a sorte de não ter um prejuízo maior, tão grande quanto o do Curitiba, porque usou os meninos. Porque senão ia ter o mesmo prejuízo, de 1 bilhão e pouco. E teve o prejuízo de jogar fora de casa também, né? Teve que pagar o aluguel, pagar as outras coisas. Então, realmente, eu acho que ficaria numa medida boa 10 partidas para esses times que são considerados os grandes, né? O Curitiba, o Atlético, o Paraná Clube. 10 partidas para eles estaria bom. Eu acho que estaria de bom tamanho, até porque eles precisam oportunizar a renda para esses outros times menores, os times do interior. Que só vivem através do Paranaense, muitos deles. Que esse Paranaense comece aí no mês de janeiro, dure 2, 3 meses como dura, mas o Curitiba, o Atlético aí, o Paraná Clube, os grandes entrando no fim do campeonato. Ficaria um pouco mais tranquilo e mais fácil. Já está provado. Fazem aí quase 10 anos que poucas vezes times do interior chegaram às finais desse campeonato. Então, para que a gente vai desgastar Atlético, Paraná e Curitiba com tantos jogos assim no interior? Pensa, daqui até Paranavaí o desgaste dessa viagem, a despesa dessa viagem, realmente é muito complicado. Eu acredito que seria bem mais interessante começar na primeira semana de janeiro esse campeonato com os times menores, e aí lá por março, por exemplo, entra o Curitiba, entra o Atlético, e nesse período eles vão jogando aí partidas semanais num torneio que envolvam os 3 estados do Sul, mais o estado de Minas Gerais. Seria uma boa, uma excelente para o futebol paranaense. Uma saída, talvez, para esses grandes times. Ciro, e o Atlético Paranaense? Então, Luciano, o Atlético Paranaense não tem muita novidade hoje, o que o pessoal está comentando é que serão 18 jogadores, agora sub-23, que vão ser emprestados, Luciano, saiu essa lista. Você tem uma ideia, o goleiro Hugo, o zagueiro Bruno Costa, os laterais Adriano, Arilton, Heracles, o Heracles que é uma pena, que é um excelente jogador, e o Miller Alves, os meias. Renan Foguinho, também outro que está bem quista para o torcedor atleticano, o Renatinho, Elivelton e o Manteiga, que o Manteiga ainda não jogou, não estreou profissionalmente, mas também será emprestado, o meia Harrison, que é um bom jogador, já jogou ano passado no campeonato da segunda divisão ano passado também, excelente meia, e os atacantes Edgar Júnior, Júnior Barros, Lucas Dantas, o Peterson e o Taberson. Outra notícia boa para o torcedor atleticano, Luciana, que como já saiu a tabela do Fluminense, o Fluminense que é o primeiro jogo do Atlético na Série A do Brasileirão, no dia 25, o Fluminense joga dia 22 e 29 na Libertadores, o que significa que eles devem jogar, muito provavelmente vai jogar contra o Atlético um time misto, ou seja, é importante, o jogo já foi definido, vai ser no Macaé, e é assim, né, Luciano, pelo menos já faz o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro com o Fluminense enfraquecido, né? É verdade. Bom, não que isso seja um alento para a gente, mas com certeza fica mais tranquilo para que o Atlético Paranaense passe de fase. Fica menos difícil, né? Exato. Fica menos difícil, exatamente essa é a palavra correta. É verdade. E o Paraná Clube, Luciano? Acabamos de chegar aqui no Expo Trade, já estamos correndo lá para dentro, mas só para falar do Paraná Clube, então, o Dado Cavalcante garantiu que vai jogar no 4-4-2, esse vai ser a forma de disputa do Paraná Clube. E vai jogar no 4-4-2, já está o esquema tático definido, agora já falta definir os jogadores, né? Com certeza já tem um cronograma, um script pronto, que não passou ainda para a imprensa, mas para a gente que está acompanhando os coletivos do time, já dá para notar que, por exemplo, a lateral, o Ranieri e o Edson Piscita vão lutar pela vaga da lateral direita, o Paulinho, que chegou agora, e o Thiago Silva à esquerda, acredito piamente no Thiago Silva como titular da esquerda. Então, sinceramente, acredito que está no caminho certo do Eduardo Cavalcante, não mudou suas raízes, é assim que ele jogava no Mojimirim e é assim que ele vai jogar no Paraná Clube. Né? Ok. Ciro, o que você acredita que vai dar Paraná Clube? Oi? Qual é o placar para o Paraná Clube? Então, o Paraná Clube só estreia dia 25, né, na Série B. Dá tempo ainda para a gente fazer as apostas, né? Tem muito tempo, 8 dias ainda. Ele vai enfrentar o ABC de Natal, o estádio ainda não está definido por causa de obras lá no estádio do ABC. Está em obras também? Está em obras também, agora todos os estádios do Brasil estão no celeiro de obras, mesmo aqueles que não vão disputar que não vão jogar a Copa do Mundo, mas assim, muitos estão preparando seus estádios para fazer aquele
sempre treinamentos para seleções. Acho isso também bem importante. Ok, Ciro, obrigada. Daqui a pouquinho, então, o Ciro Júnior vem com outras informações direto do Expo Trade, onde está acontecendo esse encontro de prefeitos com ministros. Vamos saber do Curitiba, Léo? Falar um pouquinho mais do Paraná, Lu. Eu peguei e fui estudar o Paraná Clube, sabe, esses dias aí, ó, a gente ficou conversando, falando e tal, e eu fui atrás de saber tudo o que está acontecendo no Paraná Clube com relação ao futebol. Existe esse ponto favorável que é a reforma da Vila Capanema, aí o estádio vai ficar muito bacana, vai ficar muito bom de se jogar bola. Parabéns para a diretoria paranista que está investindo no time, e pelo que eu estou sentindo, Lu, se o grande inimigo do Paraná Clube, que é o departamento financeiro, a grana, não influenciar de volta, o Paraná Clube vai subir esse ano. Tá construindo... Mas você começou a acreditar que vai subir? Eu fui buscar também o retrospecto do Dado Cavalcante, vi tudo que ele fez já, né? A história dele, ele é um vencedor, ele é um cara muito inteligente, ele jogou bola até um certo período, depois parou e foi o campeão, não sei se vocês sabiam desse dado, mas ele foi o técnico de futebol profissional campeão mais jovem do Brasil, ele tem esse título aí como cartão de visitas. Então ele foi o técnico mais jovem do Brasil dentro do futebol profissional a conquistar um título. Com 25 anos de idade... Eu ia te perguntar a idade, 25 anos. Ele já era campeão. Então, de tudo que ele trabalhou e fez até agora, o jeito que ele trata os jogadores, como ele conversa com a imprensa, a maneira que se comporta, um grande time não começa por um grande goleiro, começa por um grande técnico. Um cara ponderado, tranquilo, consciente, inteligente, conhece do futebol, e somado a isso, ele está trazendo os reforços que ele acha cabível para o time, tudo isso com o aval e autorização do departamento de futebol, que isso é muito importante também. Não basta o técnico querer montar o time dele, mas o departamento de futebol tem que ter a vontade e enxergar as necessidades reais do clube e trazer, aí, chancelar essas contratações juntamente com o técnico, né? Tem que ter esse carimbo, na minha opinião, ambos têm que estar de acordo, e no Paraná Clube está acontecendo isso. Estão trazendo jogadores que já deram certo novamente aqui, e eu vejo o Paraná Clube sim entre os 4 que vão subir esse ano da Série B, que vai ser disputada por conta do Palmeiras, mas eu vejo sim o Paraná Clube com grandes chances de morder essa vaga para o ano que vem estar na Série A. Vamos ver se a gente consegue, depois de 10 anos quase, ter aí Paraná, Atlético e Curitiba juntos. Imagina de volta. Que beleza, ia ser muito ótimo, bom, né? Ia ser ótimo para o futebol paranaense. Ia ser bacana. Falando do Coxa, que está de férias, a gente tem aí essa pequena interrupção. Os jogadores todos estão aí de folga até segunda-feira, todo mundo vai ganhar esse descanso aí. Nesse período, o Curitiba optou por dispensar os atletas e deixar eles um pouco com a família, dar um tempo, dar uma pausa nos ritmos de treinamento também, retornando na segunda-feira. Para o jogador que praticamente não tem folga, raramente consegue ter momentos com a família aí durante o ano, durante a temporada, é um grande presente para os atletas do Curitiba, motivacional aí para poder, quem sabe, conseguir reverter o placar tão complicado da Copa do Brasil na semana que vem. Quem preocupa é o Rafinha, ele sentiu uma lesão na parte posterior da coxa direita e ele vai ser melhor avaliado aí pelo departamento médico do Curitiba. Lembrando que o Rafinha já ficou esse ano por conta de uma lesão parecida, 2 semanas fora do elenco do Curitiba, e ele tem um tornozelo que é crônico também. Eu ia te dizer isso, né? O Rafinha já por muitas vezes ficou de fora da competição, inclusive ano passado ele ficou quase o brasileiro todo fora. E eu venho notando, Lu, que esses atletas, esses meias, que são muito rápidos e são baixinhos, eles geralmente apresentam problemas no tornozelo. Eu não sabia disso, fui procurar saber, e até o Roger Flores ontem foi comentarista no Sport TV, comentou bastante sobre isso esses tempos atrás, de que o cara para, né, o meio-campista, esses jogadores habilidosos param porque os tornozelos não aguentam. De tanta dor e tanta exigência que eles têm nessa parte do corpo, eles acabam aposentando um pouco mais cedo. E normalmente os atacantes ficam por mais tempo. E o Alex também declarou aí esses dias no Twitter que se os tornozelos dele permitirem ele continua até quando der. Ele quer continuar ainda aí por mais pelo menos 2 temporadas, mas ele falou que vai até quando aguentar os tornozelos. Apesar que ele já tem idade já o suficiente para ter parado. Nessa idade a maioria para e continua com grande talento. E o Tcheco também foi um exemplo disso. Também problema no tornozelo, desse desgaste tão grande. Então aí o Rafinha tem esse problema crônico, essa vez foi o músculo da coxa, vamos ver como é que vai ficar a avaliação. A notícia legal para o torcedor do Curitiba é que está confirmada sim a volta do Keison depois da Copa das Confederações. Ele vai retornar para o time do Curitiba, já está aí e praticamente em fase final de recuperação, vai começar a pegar pesado agora na condição física, né? O Keison que não bota o pé numa bola há quase 2 anos parados. Para um atleta de futebol é
muito tempo. Então, todas as esperanças aí da torcida Coxa Branca com relação ao ataque estão nos pés do Keyson, que é um grande goleador. Até então, sempre foi um grande craque aí com a bola nos pés. Vamos ver como é que vai ficar o retorno do Keyson. Então, essas são as notícias principais do Coritiba hoje, Lu, e a gente segue na guarda aí de novidades, das possíveis contratações. O Coritiba já declarou que quer contratar um lateral da esquerda, provavelmente o Cortez. Tem o nome aí também do Alisson, conhecido pela torcida atleticana, bastante por nós aqui. É um grande craque também, o Coritiba tem vontade de ter esse jogador. Um volante pode estar a caminho também e um atacante vindo do exterior. Vamos saber quem é, pode ser até o Allan Kardec, que se falava no começo do ano, pode estar pintando agora no elenco do Coritiba. São as prováveis contratações que o Coritiba tem em mente. Precisa se reforçar e precisa também manter mais atenção aí na parte técnica, o time do Coritiba. Vamos ver como é que vai ficar aí a situação no retorno na segunda-feira, já avisando as preparações para o jogo contra o Nacional, o jogo da volta, que tem que fazer pelo menos 3 gols de diferença para poder se classificar, uma tarefa nem um pouco fácil, na minha opinião. Bom, vamos lá, eu acredito que vai conseguir, mas com certeza não é tão fácil assim. 3h38, intervalo, no retorno você confere o giro de reportagem. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. O nosso município tem que se adequar, né? Tem que fazer os projetos, tem que estar, principalmente nós como gestores, temos que estar com as negativas em dia, mas o principal é saber fazer os projetos e levar os projetos que tragam benefício para a comunidade. Estamos andando com bastante projetos, né? Mas os recursos ainda, no nosso caso, ainda não chegou, mas a gente está bem confiante que possa vir bastante coisa para os municípios da gente. Agora, prefeito, para que o município chegue a receber recursos, com certeza precisa ter projetos. O senhor já sabe como fazer os projetos, da onde buscar os recursos? O senhor levou até esse encontro os gestores, os secretários, os técnicos mesmo, que possam fazer os projetos nas áreas competentes? Não, a gente já trouxe os nossos secretários e o pessoal que faz o projeto, principalmente na área do planejamento. A gente trouxe todos eles aqui no encontro e a gente já tinha uma noção interessante, que a gente já tinha se cadastrado. Mas hoje eles abriram mais outras perspectivas para a gente. Ia procurar a Caixa, procurar os órgãos que possam nos informar melhor ainda, né? Agora, são oportunidades diversas, principalmente na área de infraestrutura, é isso, prefeito? Isso, é uma oportunidade que eles estão acionando com a parte de asfalto, né, do PAC. É uma verba que é financiada, mas o nosso município também, a gente inclusive já tem até o projeto pronto, o anteprojeto que eles chamam, né. Então nós temos uma expectativa que venha mais recurso, que venha mais investimento no meu município. O meu município é um município que pertencia para Castro, vai fazer 18 anos esse ano, em dezembro. É um município bem novo, né? Bem novo. Só que é um município que há bastante problema, né? Com falta de asfalto, falta de esgoto, de escolas. Mas a gente está acreditando que a gente vai superar e que a gente vai fazer a diferença no município. Mas principalmente, né, trabalhando direito e fazendo os projetos para que o município seja contemplado. O senhor é do DEM, a presidente e seus ministros, a maioria são do PT. O senhor acredita que essa diferença política não vai pesar nessa hora? O importante é conseguir projetos para o bem da comunidade? Eu acredito que sim. Eu acredito que, principalmente quando a gente vai a Brasília, nos ministérios, eles nunca perguntam para a gente qual partido que a gente é. O que é bem importante. Eles perguntam, né, principalmente, o projeto está pronto, se fez a lição de casa, cadastrou direitinho, né? Então, claro que a gente, aqui no Paraná, por exemplo, a gente é alinhado com o governo do estado, mas tem também os deputados da base da presidente Dilma, que a gente também conhece. A gente acredita que eles não estão olhando a questão partidária. Na realidade, o que eles querem é que o Brasil se desenvolva, né? Principalmente a presidente Dilma, já vai vir a eleição aí. E para que isso aconteça, ela vai ter que liderar bons projetos e liberar os recursos para os municípios, né? Aí ela vai ter a eleição dela ou não, né? Com certeza. E é nisso que os prefeitos têm que apostar nesse momento. Prefeito, obrigado pela entrevista e participação com a gente aqui no Vida News. Obrigado, uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde para vocês também, tudo é bom. Nós conversamos com o prefeito de Carambeí, ele que é do DEM, Osmar José Chinato. Ele foi contactado lá pelo Ciro Júnior e trouxe então essa entrevista para a gente. Portanto, ele agora está tentando oportunidades de projetos
para que realmente ele consiga fazer com que as coisas comecem a andar mais no município de Carambeí, principalmente no que diz respeito a asfalto. Ele diz que o grande problema no município é asfalto. Para quem não sabe, o nome Carambeí significa Rio das Tartarugas e é a junção de Carambé, que significa tartaruga, com a palavra rio na língua guarani. Como ele disse, Carambeí tem apenas 18 anos e é da região de Castro. Bom, agora no telefone com a gente ainda, direto lá do Expo Trade de Pinhais, não podia ser diferente, a gente teria que entrevistar mesmo. O prefeito de Pinhais, Luizão, boa tarde, é um prazer conversar com o senhor. Oi, Luciana, prazer conversar com você também. Tá? Novamente, né? Bom, prefeito, Sim. Eu gostaria de saber então com o senhor, com relação a esse encontro, o que de prático pode se tirar de produtivo do encontro? Olha, o importante desse encontro é o seguinte, a maioria dos nossos prefeitos, em torno de 70% aí do Paraná, são prefeitos de primeiro mandato, que estão começando as suas gestões. Então é evidente, saíram de uma campanha, a população acreditou, criou grande expectativa em relação aos prefeitos, e agora vem uma carga de responsabilidade muito grande em cima deles, no começo de mandato, tendo que dar soluções para todos os problemas. E o governo federal, ao invés dos prefeitos irem a Brasília, o governo federal vem ao Estado, detalha os projetos que tem à disposição dos municípios, todos os ministérios aqui representados, além de 3 ministros estavam aqui presentes hoje, detalha os projetos, todas as possibilidades, os técnicos estão aqui à disposição, então é importantíssimo isso. E aqui para a região metropolitana, para nós, hoje nós também conquistamos uma decisão importante do governo federal, porque tem um projeto de fornecimento de máquinas e caminhão para os municípios até 50 mil habitantes, que esse projeto excluía as regiões metropolitanas, pelo fato de que as regiões metropolitanas têm outros projetos que são só para as regiões metropolitanas. Mas nós temos municípios aí que têm grandes extensões de estradas para fazer patrulhamento, para arrumar, e esses municípios, por exemplo, do Vale da Ribeira, municípios pobres, que estavam fora desse programa. E no início do ano nós estivemos em Brasília, conversando com a ministra Gleice, colocamos essa situação para ela, e hoje ela anunciou aqui que as regiões metropolitanas, os municípios até 50 mil habitantes, também foram incluídos nesse programa, então vão receber uma motoniveladora, uma reta escavadeira e também um caminhão para arrumar suas estradas aí. Então para nós foi assim um ganho importante, porque esses equipamentos custam mais de 1 milhão. Então tem municípios aí pequenos que jamais teriam condições de adquirir isso. Além de outros programas que estão sendo detalhados agora pelos técnicos. Isso significa então que Balsa Nova, por exemplo, com 21 mil habitantes, está incluída? Está incluída, claro, a Balsa Nova, os municípios aqui do Vale da Ribeira, todos da região metropolitana. Doutor Ulisses, Cerro Azul, enfim, todos os municípios até 50 mil habitantes da região metropolitana estavam excluídos desse programa. Então agora estão incluídos, todos vão receber esses equipamentos. Para o município de Pinhais, Luizão, o senhor conseguiu já alguma coisa? Olha, nós já temos vários projetos em andamento aqui no município de Pinhais. Inclusive, essa semana fomos a Brasília receber um prêmio junto com a Coapar, um projeto do PAC aqui de relocação, que é ambientalmente correto, socialmente sustentável, que é de relocação das famílias que estão morando em situação de risco nas margens dos rios. São quase 800 famílias que vão ser beneficiadas, estão sendo relocadas já, e o local que essas famílias estavam morando estão virando parque. Então, nós recebemos um prêmio em Brasília, é um projeto do PAC, do governo federal, além de nós termos outros, nós acabamos de inaugurar agora uma unidade de pronto atendimento, estamos construindo creches. Então, em diversas áreas, nós temos todos aqueles programas que o município tem condições de se enquadrar nos critérios, nós estamos aderindo a eles. E hoje aqui, muitos municípios desconheciam totalmente os programas, vários programas do governo federal, que eles têm condições de acessar sem depender de interferência política nenhuma, independente de partido político, é só se enquadrar nos critérios. E eles estão fazendo isso, certamente os prefeitos vão ter muito que ganhar aí a partir desse encontro. Para finalizar, o senhor aqui no Vida News, no nosso estúdio, falou esses dias com relação à questão do transporte na região metropolitana. Superado já o problema, o subsídio continua, a região metropolitana fica em paz também no que se refere ao transporte coletivo? Olha, Luciana, quando o governador anunciou no início do ano o fim do subsídio, criou uma situação muito preocupante aí para os prefeitos da região metropolitana, porque corríamos o risco de ter o sistema desintegrado. E aí muitas reuniões foram feitas, buscando
formas de viabilizar, de que o sistema não se desintegrasse e também não aumentasse a tarifa, e no final prevaleceu o bom senso. O prefeito de Curitiba entrou com uma parte do subsídio, que também não tinha nenhum interesse em se desintegrasse. O governo do estado realmente resolveu manter o subsídio por mais um ano. Evidente que ainda não é solução definitiva, porque vai durar um ano. Chegando no final desse período, nós teremos novamente que retomar as conversações, mas eu tenho esperança aí que nós vamos buscar alternativas definitivas para não ficar, quando cada vez que muda o governo, ficar nesse impasse ou nessa insegurança e colocando em risco um sistema que já tem mais de 20 anos de integração. Ok, prefeito Luizão, obrigado pela entrevista e participação com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde para você também, Luciano. Nós conversamos com o prefeito Luizão, ele que é de Pinhais, aqui da região metropolitana de Curitiba. Lembrando que Pinhais também é um município novo. Ele foi criado oficialmente em 1992. Portanto, um novíssimo município também no estado do Paraná. E aqui, da região metropolitana, foi desmembrado de Piraquara. Falando em região metropolitana, vamos agora a Campo Largo. Glauco Silveira traz as informações também de prefeitos de 3 municípios da Grande Curitiba que se encontraram ali em Campo Largo. Glauco. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Prefeitos da cidade de Campo Largo, Contenda e Balsa Nova estão mobilizados em busca de uma solução para os problemas do lixo em seus municípios. Ontem, na sala de reuniões da Prefeitura de Campo Largo, eles assinaram o protocolo de intenções para o estudo da viabilidade técnica, a formação de um consórcio intermunicipal para a instalação de uma usina de processamento de lixo. Os estudos para a implantação da usina já vêm sendo realizados pela Prefeitura de Campo Largo por meio da Secretaria de Meio Ambiente. Um estudo técnico e jurídico já está sendo realizado e a assinatura do protocolo sinaliza a formalização de um compromisso entre os prefeitos. A usina que deverá ser instalada em Campo Largo é um projeto da Inova Energias Renováveis e utiliza uma tecnologia que, segundo o gerente da operação da empresa, permite solucionar o problema do lixo de maneira sustentável, ágil, com considerável redução de custos, emissão zero dos chamados gases poluentes e ainda com uma possibilidade de geração de empregos e tributos. Tem formato de indústria convencional com capacidade para o recolhimento e destino de cerca de 100 toneladas de lixo por dia, num processo higienizado e com o mínimo de contato humano, já que a segregação do material é toda automatizada. Trabalha com pirólise, cujo processo é o superaquecimento, com emissão de gases inferiores ao nível máximo exigido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e possibilidade de extração de subprodutos do lixo. Além dessa tecnologia, outras também estão sendo analisadas. O prefeito Afonso Portugal Guimarães disse aos prefeitos e representantes dos municípios que alguns fatores foram importantes na sua decisão de estudo sobre a possibilidade da instalação da usina. Entre eles está o fato de não gerar custos ao município. O prefeito de Contenda, Carlos Eugênio Stabac, disse que está disposto a colaborar, mas que é preciso cautela nas decisões. Para o prefeito de Balsa Nova, Luiz Cláudio Costa, não há dúvidas de que o sistema de postagem faliu e não se concebe mais essa ideia para o futuro. Em sua opinião, é importante estar atento para que o fato de optar por um modelo, o município terá que ficar com ele por um longo período. Na sequência, seguem os estudos, dando continuidade ao projeto com análise de cada uma das questões apontadas e para que todas as alternativas sejam encontradas. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. Indústrias do setor do vestuário do Paraná e de 5 estados foram vítimas de 2 pessoas que agiam aqui na cidade de Curitiba. Um homem de 50 anos preso na capital é apontado como líder de um esquema que ocasionou prejuízo de aproximadamente 10 milhões de reais às vítimas. De acordo com a Polícia Civil, o homem preso e outro suspeito criavam empresas em nome de laranjas e compravam roupas e calçados de indústrias de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As compras não eram pagas, o que levou pelo menos 18 empresas à falência. 3h59, vamos agora às informações de Tatiane de Souza. A chuva que atinge as regiões oeste e sudoeste do Paraná afetou pelo menos 4.500 pessoas e deixou mais de 500 desabrigados, conforme informações da Defesa Civil do Estado. Os municípios mais afetados são Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu,
Santa Lúcia, São Miguel do Iguaçu e Santo Antônio do Oeste. As cidades sofrem com a chuva forte desde o início da semana, que causou alagamentos, enxurrada e deslizamentos. A situação mais crítica é a dos moradores de Santo Antônio do Sudoeste, onde 25 pessoas ficaram feridas e há muitos desabrigados. Nesta quarta-feira, em apenas 3 horas, choveu mais de 200 milímetros. Famílias foram retiradas de casa pelos bombeiros nos bairros mais próximos aos rios, por causa da enxurrada que danificou ao menos 1.500 casas e 5 prédios públicos. Em Foz do Iguaçu, algumas famílias estão ilhadas e o transporte público foi paralisado. O tenente Lucas Fimiano, oficial de serviço da Defesa Civil Estadual, recomenda que as pessoas permaneçam fora de casa até que não haja mais chuva, devido aos riscos de enxurrada e deslizamentos. A gente tem os nossos abrigos nas regiões onde foram afetadas, mas existem aqueles moradores que preferem ficar na residência, de repente, de familiares, de parentes. Nas regiões afetadas ainda existem algum risco, certo? Existe risco e o pessoal está trabalhando para que tão logo seja possível restabelecer a situação de normalidade. Essa é uma situação complicada, né? Porque a gente depende, sobretudo, do tempo, né? Que ele melhore definitivamente, que ele firme, né? Tempo melhor para que a gente possa dar uma resposta. Mas mantendo-se sem chuva, né? Acredito que rapidamente a gente vai conseguir restabelecer as pessoas das residências. Já no norte do estado, em Londrina, agricultores comemoraram a chuva depois de mais de um mês sem precipitações. O SOMAR Meteorologia prevê tempo seco para o fim de semana no estado, com temperaturas entre 7 e 11 graus. Da agência Rádio Web de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Vida News. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, se você confia na justiça. Uma pesquisa mostrou que os próprios advogados não confiam e dão nota 31 numa escala de 0 a 10 para a justiça no país. A Adriana Kern, ela é de Pontal do Paraná, ela diz o seguinte: não confio nem um pouco, a nossa justiça é muito falha, diz ela. Participando com a gente também, o Ciro Novaes diz o seguinte: esse desgoverno que iniciou a desmoralização do Supremo Tribunal Federal, atacaram violentamente Joaquim Barbosa e depois centraram fogo no ministro Luiz Fux. Não se conformaram com as condenações de quadrilheiros de suas cores e isso torna difícil acreditar na justiça independente e séria. A Cláudia Regina Gabardo, participando com a gente, diz o seguinte: na justiça, em sentido amplo, eu confio sim. Já nos operadores de direito, não todos, claro, aí a coisa pega, diz a Cláudia Regina. O José Domingos dos Santos diz o seguinte: para mim, isso não serve, até porque qualquer pessoa culta e bem informada sabe que eu estou falando. O Cássio preso, Maluf, o Carlos Filho, o Collor, Sarney, o jornalista assassinado, Pimenta, isso só para citar alguns que não foram presos. E por quê? Porque a banda podre do judiciário é maior, é o que diz o José Domingos dos Santos. E ele continua dizendo: em tempo, a dança das liminares também acontecem, porque a dona OAB defende os pilantras humanos. Agora vamos ver se ela nos convida para fazer um protesto ao mesmo tempo em todo o Brasil. É a opinião do José Domingos dos Santos. Você também pode dar a sua opinião e participar com a gente aqui do Vida News. Basta você ligar para a gente, 3029-9290, ou então falar com a gente pelas redes sociais. Todas elas estão à sua disposição. Você entra lá na nossa página, principalmente, que é o Vida News 92,9. Você entra lá e participa. Coloca lá, então, a sua sugestão, o que você pensa sobre este assunto e a gente vai registrar aqui com toda certeza. 4h04. E voltamos agora até o Expo Trade de Pinhais, onde está acontecendo um encontro de prefeitos com ministros da Dilma Rousseff, ministros do governo federal. Quem vai conversar com a gente agora é a Neuza Pessutti. Ela é prefeita de Jardim Alegre e é do PMDB. Prefeita, boa tarde. Boa tarde. Bom, prefeita, vamos falar então, municípios pequenos também estão sendo contemplados, estão conseguindo uma boa discussão junto ao governo federal? A gente vem participar dos encontros, sempre para ter conhecimento, para atrás de recursos, né? E a gente vê assim que o evento está sendo assim, bem proveitoso. Estamos tirando dúvidas aqui junto às instâncias dos ministérios, né? E está caminhando bem.
Algum projeto já foi colocado como sendo um projeto fundamental para o município e que pode ser contemplado por alguns dos ministérios ou não? Então, pelo PAC 2, né, nós temos aí a reta escavadeira, uma moto niveladora, um caminhão, né? E na saúde, a pensão básica também, a proposta aí de dobrar, né, os incentivos, né, na área da saúde. O que mais a gente tem de concreto aí? Esses são os principais pontos. E o que mais a senhora precisaria para o município e que teria que cobrar mais? Olha, o município, eu não estou ouvindo bem, tá? De repente, estou saindo do foco da sua pergunta. Mas eu vejo assim, os municípios pequenos, nós estamos sofrendo muito com a queda do FPM, né? Então, nós precisamos desses projetos, convênios que vêm a fundo perdido, ou outros tipos de convênio, mas nós precisamos mesmo uma correção no nosso FPM. Nosso ICM também, que está tendo muitas quedas aí já, né, esse 4º, 5º mês de administração, está péssimo. Então a gente espera, né, que a fala de hoje aqui se concretize, que reveja esse problema do CEPAT para os municípios pequenos. Para quem não sabe, a prefeita Neuza Pessutti de Jardim Alegre, ela é do PMDB, ela é irmã do ex-vice-governador, ex-deputado Orlando Pessutti. Bom, prefeita, para que a gente possa continuar, o município é um município bastante agrícola. Na área de agricultura também algo pode ser vislumbrado? Olha, também pegamos o município com dívidas, né? Umas empenhadas, outras não empenhadas. E a gente tem uma área agrícola bem extensa, bastante estrada para arrumar. A área agrícola também é contemplada com agropecuária. Então nós temos bacia leiteira e precisamos muito mesmo de recursos para nós cumprirmos os nossos compromissos com os nossos municípios. Ok, Neuza Pessutti, obrigada pelas informações e pela entrevista. Uma boa tarde para a senhora. Outro para você e tudo de bom para você, tá? Para a senhora também, grande abraço, até mais. Nós conversamos com a Neuza Pessutti, ela que é prefeita em Jardim Alegre, ela é do PMDB e é irmã do ex-vice-governador Orlando Pessutti, e falando principalmente sobre a necessidade, segundo ela, a maior necessidade dela é conseguir aumentar o fundo de participação de municípios. Agora a gente já está na linha também, direto lá do Expo Trade, com a Meire Molina, ela é prefeita do município de Flórida e é do PP. Prefeita, boa tarde. Boa tarde. É um prazer conversar com a senhora também por telefone. Desse encontro, alguma vitória também para o município de Flórida? Com certeza. Olha, esses encontros são muito bons porque a gente acaba descobrindo formas, meios, estratégias para poder sobreviver a essa queda do SPM, essa dificuldade que nós estamos enfrentando, como a prefeita falou de Jardim Alegre. Minha amiga aqui, Neuza de Jardim Alegre, comentou. Então nós estamos passando por um momento muito difícil. Então esses 4 meses de administração, o SPM veio um mês assim que foi legal e a gente está com muita dificuldade, uma dificuldade tremenda mesmo, porque nossa cidade é pequena e o recurso que nós temos é esse recurso que a Dilma manda pra gente. Quer dizer, vive basicamente do fundo de participação. A arrecadação é muito pouca, então nós estamos aqui reivindicando e cobrando isso, né? Então eles falaram que realmente vai nos ajudar, que realmente vai rever isso daí, então essa é a nossa esperança. Mas a gente está muito contente, satisfeito com esses encontros, né? E a gente espera realmente um resultado positivo nisso. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a entrevista e participação, Meire. Um grande abraço para a senhora. Tá, obrigada você. Nós conversamos com a Meire Molina, ela é do município de Flórida, aqui no interior do Paraná, um município pequeno. Ele tem uma área de 83 quilômetros quadrados e fica aqui no nosso município, no nosso estado, na verdade, do Paraná. Tem uma população pequeniníssima,
2.434 pessoas que moram ali, sendo que 2.181 na área urbana. Apesar disso, o município é basicamente agrícola, vive muito de milho, de trigo, de soja e de algodão. Neste momento, 4h10, daqui a pouquinho a gente pode ter até mais informações lá direto do Expo Trade. Você já ouviu a entrevista com 4 prefeitos aí do nosso estado. As 2 prefeitas, a Neuza Pessutti do Jardim Alegre e a Meire Molina de Flórida, falando mais sobre a necessidade de recursos. E Osmar José Chinato de Carambeí sobre a possibilidade de fazer projetos. O Luizão, já o prefeito de Pinhais, já saiu cheio de esperança, cheio de projetos e cheio de recursos que podem ser aplicados no município aqui da região metropolitana de Curitiba. Vamos agora a mais informações direto de Brasília. Quem traz os detalhes, Eduardo Santana. Ano que entrou em vigor no Brasil a Lei de Acesso à Informação. Neste período, houve evolução na área de gestão e transparência de informações públicas. Porém, mesmo com os 3 poderes vinculados e inseridos em todos os níveis da federação, municipal, estadual e federal, ainda está um pouco longe o cumprimento integral da lei em todo o país. Na esfera federal, onde o envolvimento com a elaboração e aprovação da lei em 2011 foi maior, Executivo, Legislativo e Judiciário, apenas os tribunais superiores, registram por volta de 120 mil demandas no último ano. Quem mais motivou a participação social foi o Executivo, com mais de 87 mil pedidos. Para o coordenador da área de acesso à informação, Alexandre Andrade Sampaio, da ONG Artigo 19, que trabalha para que todos possam se expressar de forma livre, a lei precisa de um órgão nacional independente para fiscalizar o cumprimento da norma. A falta de um órgão que possa nos responder isso de maneira independente. A CGU, Controladoria Geral da União, ela de alguma forma recebeu o encargo de acompanhar a implementação da Lei de Acesso à Informação, mas ela não é um órgão independente, ela faz parte do Executivo Federal, ou seja, falta esse órgão. Esse órgão existe em outros países, como no Chile, que é o Conselho da Transparência, como no México, que é o Instituto Federal de Acesso à Informação, e não entende-se por que esse órgão não existe no Brasil. Menos de 50% dos órgãos públicos respeitam a Lei de Acesso à Informação e 92% das ações na cúpula do Judiciário questionam a divulgação nominal de salários. Mas, contudo, para Alexandre, há o que se comemorar. Está mudando, a gente está caminhando. Tenho que comemorar, por quê? Porque a gente lutou muito por essa lei de acesso à informação. Essa lei era de extrema importância, ela inaugura uma nova era e a gente está caminhando para um regime que certamente daqui a algum tempo esperamos que seja muito mais transparente. Da maioria das ações que chegaram no STF questionando o acesso à informação como uma maneira legítima de se publicarem salários de forma nominal de servidores públicos são do Poder Judiciário. O STF, em 100% das vezes que isso chegou para ele reverteu a decisão do CJ dizendo que sim, é legal a publicação de salário. De acordo com a Controladoria Geral da União, até o início do ano, a lei de acesso só estava regulamentada em 12 estados. Em apenas 8% dos 253 municípios com mais de 100 mil habitantes, a norma foi regulamentada. Nas capitais, são 37%. A agência Rádio Web, de Brasília, Eduardo Santana. Vida News. Ainda sobre a lei de acesso à informação, em torno de 550 pedidos foram feitos ao governo aqui do Paraná desde que a legislação estadual entrou em vigor no dia 15 de maio de 2012. As principais solicitações são sobre educação e salários. No entanto, há pedidos inusitados por lá que não dizem respeito ao governo do estado. Em média, o tempo de resposta demora 11 dias. Na Prefeitura de Curitiba foram feitos apenas 106 pedidos desde que a lei municipal entrou em vigor em agosto do ano passado. Para fazer um pedido de informação para o governo do estado, você só pode acessar o site, rapidinho, acesse o site www.portaldatransparencia.pr.gov.br. Na Prefeitura é o www.curitiba.pr.gov.br/Lei Acesso Informação. 4h14. Vamos agora a mais informações de Brasília, só que com Bruno Carneiro. Olha o absurdo. 2 homens foram presos com mais de R$400 mil. Aonde? Nas cuecas.
2 pessoas foram presas com mais de R$400 mil guardados nas cuecas, meias e outras peças de roupa no aeroporto de Brasília. Agentes da Polícia Federal abordaram os 2 suspeitos que tinham como destino a cidade do Rio de Janeiro. Segundo informações do jornal O Globo, o economista e empresário Eduardo Lemos se apresentou à Polícia Federal como o dono do dinheiro. De acordo com o empresário, o dinheiro seria enviado ao Rio de Janeiro para a compra de uma casa para sua mãe e também seria utilizado para o pagamento de uma dívida. Os 2 homens presos seriam funcionários de uma empresa que pertence à família de Eduardo Lemos, e o economista pediu para que eles levassem o dinheiro nas peças de roupa para não chamar a atenção de ladrões, e disse que se os mais de R$400 mil fossem transportados nas malas, haveria o risco de extravio de bagagem. Os 2 funcionários foram interrogados pela polícia e depois foram liberados. Eduardo Lemos disse que não tem contrato com o serviço público e que deseja ter o seu dinheiro de volta. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Carneiro. Vida News. Agora olha o absurdo, né, Léo? E sair, dizer para os seus funcionários, olha, leve na cueca, não leve em outro lugar, leve ali porque é mais seguro. Pode uma coisa dessas? É estranho no mundo. É muito estranho. Existe aí transferência bancária, né? Se o dinheiro realmente é limpo e ele vai comprar uma casa, eu não vejo maldade nenhuma em ele fazer uma transferência bancária ou dar um cartão para esse funcionário, entrega na mão da mãe no Rio de Janeiro, a mãe saca. Agora, andar assim meio fugido... E hoje em dia você tem como mandar, não precisa nem a pessoa ter conta corrente, né? Você manda através de pagamento bancário, a pessoa só vai lá, só dá o seu cartãozinho e pronto, retira. Agora você precisa fazer esse tipo de estratégia, dá a impressão que é lavagem de dinheiro, né? E agora, não sei, agora vai ter que provar de onde veio o dinheiro, né? Mostrar a origem da grana para poder pegar esse dinheiro de volta, senão vai ficar sem, amigo. Senão esse dinheiro ainda vai lá pro governo federal. Vai pra cadeia ainda, que é pior, né? E pode acontecer, pode acontecer com certeza. Bobeira isso aí. Tiago Faria, um grande abraço, diz que está acompanhando também a programação do Vida News. E ainda em Brasília, vamos falar agora com o Sérgio Vieira, é que o Senado pode aprovar um piso nacional para os profissionais da área de saúde pública. Olha a boa notícia, vamos lá, Sérgio. O piso salarial nacional para os professores da educação pública virou lei em 2008, após ter sido aprovado pelo Congresso e sancionado pelo então presidente Lula. A proposta foi apresentada 5 anos antes, pelo senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Hoje o valor desse piso é de R$ 1.567. Uma proposta semelhante, voltada para os profissionais que atuam na área pública do Sistema Único de Saúde, foi apresentada pelo senador Gin, do PTB do Distrito Federal. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, e Gin argumenta que a aprovação da medida será positiva para os servidores e para o sistema como um todo. Eu acredito que foi um acerto esse projeto. Por quê? Porque nós vamos dar tranquilidade para aqueles servidores que trabalham no Sistema Único de Saúde do SUS, e você ter tranquilidade, como você vai ser remunerado pelo menos com piso básico. Eu acho muito importante, porque a nossa nação está envelhecendo. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde. Agora você tem que ter profissionais que tenham motivação para fazer isso. Isso já é quase um sacerdócio. O senador acredita que a proposta tem conquistado o apoio dos colegas, com os quais ele já negociou. Os senadores que eu já falei, os deputados federais que eu já falei, só tenho que agradecer, porque todos eles estão amplamente favoráveis a gente fazer um piso nacional para a área da saúde. Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta ainda precisa passar pelo plenário antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Sérgio Vieira. Vida News. Agora, o importante é que se pense realmente nesse piso nacional, sem dúvida nenhuma, Sérgio Vieira, porque a saúde pública, assim como a educação, são fundamentais em todos os aspectos para a população brasileira. 4h18, vamos agora voltar até o Expo Trade de Pinhais, onde acontece um encontro entre prefeitos de todo o estado do Paraná e os ministros do governo federal, do governo Dilma Rousseff. Quem traz as informações de lá é o Ciro Júnior, que tem sempre colocado com a gente os prefeitos dos municípios paranaenses. Agora na linha com a gente o prefeito Rosiel Neivert. Ele é do PSD e é prefeito do município de Fernandes Pinheiro. Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Bom, prefeito, eu gostaria de saber do senhor, então, com relação a Fernandes Pinheiro. Foi bom, foi produtivo esse encontro ou o município sai daí com as mãos abanando? Não, com certeza, a gente até agradece a oportunidade que vocês deram para a gente aqui, né? Nós estávamos de saída e a gente
teve essa sorte de ser entrevistado, né? A gente agradece pela oportunidade e com certeza nós tivemos assim um bom proveito nessa conferência, né? E a gente pegou muitas coisas boas para nós, para o município, principalmente para o nosso município ser um município pequeno, né? Que a gente não tem sim tanta influência e tal, mas graças a Deus aqui está muito bom a situação aí. É um município com um pouco mais de 9 mil habitantes, é isso, né, prefeito? Não chega a isso, é 5.792. Caiu, porque eu estou aqui com os dados do censo de 2008 e naquela época dizia que 9.300 moradores tinham no município. Estão indo embora, está tendo evasão do município, então. O pessoal, como o nosso é um município pequeno, ele é interior, né? Município agrícola, então os jovens mais, né, estudam e estão saindo fora do município, isso é a realidade. Agora, existem formas de tentar fazer com que fiquem mais, né? Uma universidade federal no município ou perto do município, é possível? Sim, até tem. Nós temos próximo a Ponta Grossa já, nós temos a Unicentro em Irati, né? A gente está dando todo apoio para os jovens, para esses estudos, né? Para a gente tentar deixar eles ali, né? No nosso município. Na região. Senão, até porque o fundo de participação dos municípios cai, né? Junto com a população. Exatamente, até por sinal está caindo, né? A gente está reivindicando isso daí com os deputados para rever a nossa situação, né? Uhum. Bom, prefeito, com certeza o governo federal levou aí vários projetos, vários caminhos para se fazer projetos em áreas como infraestrutura, por exemplo. O município está preparado para fazer esses projetos? Como nós estávamos comentando agora há pouco ali no Ministério, a gente, assim, como é um município pequeno, a gente não tem uma estrutura assim, a gente não tem pessoas aptas a isso, né? Mas eles ofereceram, né, engenheiros e pessoas profissionais na área para dar total apoio a nós, né? Uhum. Porque senão fica mais complicado porque não tem pessoal técnico para isso, para fazer esses projetos. Exatamente, porque tudo é detalhado, né? Qualquer projeto que só é detalhado, que tem um erro, você acaba perdendo prazo e volta tudo atrás, né? No caso de Fernandes Pinheiro, prefeito, o município está quite, está com o caixa todo em dia? Como é que está a situação no município? Sim, graças a Deus está tudo tranquilo, está tudo em dia, está tudo certinho. Está tudo certinho, então tem como receber os recursos, é só realmente agora fazer os projetos. Exatamente, é isso que a gente quer, a gente vem aqui para a gente aprender mais, né, e vamos correr atrás do projeto semana que vem para a gente arrecadar tudo que o governo federal tem a nos dar para nós. Ok, prefeito. Obrigada, pela participação com a gente, pela entrevista aqui no Vida News. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Fez. Boa tarde a todos. Nós conversamos com o prefeito de Fernandes Pinheiro, aqui do interior do Paraná, Rosiel Neivert, ele que é do PSD. Lembrando que Fernandes Pinheiro fica próximo a cidades como, por exemplo, Teixeira Soares, São João do Triunfo, Imbituva, Rebouças e Irati, todos aqui na região centro-sul do Paraná. Neste momento, 4h22. Vamos agora a mais informações no nosso giro de reportagem, agora Celso Brasil. O CFM, Conselho Federal de Medicina, entrou ontem com uma representação na Procuradoria-Geral da República, exigindo que os ministros da Educação, Aloysio Mercadante, da Saúde, Alexandre Padilha, e das Relações Exteriores, Antônio Patriota, expliquem a decisão de convocar médicos estrangeiros, principalmente de Cuba, para atuar no país, sem a necessidade de validar o diploma. Recentemente, Patriota anunciou que o governo firmou um acordo para trazer 6 mil profissionais cubanos. Padilha e Mercadante, porém, frisam que o objetivo é atrair prioritariamente médicos de Portugal e da Espanha. Para o CFM, a decisão de isentar os médicos do exame para comprovar se o profissional está apto a atuar no país põe a saúde da população em risco. O presidente do Conselho, Roberto Luiz Dávila, acrescenta que, onde há missões semelhantes, como na Venezuela e na Bolívia, os médicos cubanos desertam e acusam esse país de conivência com as condições de trabalho, que consideram análogas à escravidão. Essa é a primeira medida que estamos tomando, porque já estamos também preparando outras medidas judiciais, até mesmo uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN, se efetivamente o governo federal insistir nessa sandice, nessa irresponsabilidade de trazer os médicos sem revalidação de diploma para atender o nosso povo, frisa Dávila. Na opinião dele, a falta de médicos disponíveis para algumas especialidades ou para atuar em regiões mais carentes do país é um problema estrutural que tem origem na própria formação profissional,
nos programas de resistência e na falta de uma carreira de Estado que estimule a interiorização. Ontem, o ministro da Saúde criticou a postura do presidente do Conselho Federal de Medicina de chamar profissionais estrangeiros de pseudomédicos. Abre aspas. O médico brasileiro que presta o exame nos Estados Unidos e não passa, deve ser chamado de pseudomédico? Essa é a notícia que foi destaque no Correio Brasiliense. Agora veja, não estamos falando de médicos dos Estados Unidos que se submetem normalmente ao exame da CFM aqui no Brasil. Então, aquela estratégia de desviar o foco continua sendo usada. O problema maior é que está claro o objetivo do governo nisso tudo. Os tais profissionais chegam com uma cartilha na mão, pronto para pregarem a ideologia cubano-comunista, facilitando a implantação daquele regime que já está a passos largos no Brasil. Isso ainda vai dar muito pano para manga. É com você, Luciana. Vida News. E voltamos agora ao Expo Trade de Pinhais, onde acontece um encontro entre prefeitos e ministros e técnicos do governo Dilma Rousseff de Brasília. Quem está na linha conosco agora é o prefeito tucano do PSDB de Rio Negro, Newton José. Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Bom, prefeito, o senhor, apesar de ser tucano, com certeza já está conversando também com os ministros para tentar chegar num consenso para melhoria para o seu município também, né? Com certeza. O nosso compromisso é com o município e com o povo do município. Nós precisamos fazer o nosso município crescer e, ao mesmo tempo, precisamos melhorar a qualidade de vida das pessoas que nele vivem, né? Como é que está o município hoje? A questão não é partidária, né? É uma questão aí de política não partidária, uma política social, de desenvolvimento, né? Esse é o objetivo do encontro. O que é muito importante. Agora, prefeito, com relação ao município de Rio Negro, o que basicamente o senhor está tentando encaixar como projeto nos PACs, no que foi liberado pelo governo Dilma? Veja bem, nós temos várias demandas aí junto ao governo federal. Nós temos grandes deputados federais que estão nos apoiando, inclusive o senador também, o Sérgio Souza. E a nossa equipe de projetos aí tem cadastrado vários programas do governo federal, tendo em vista que a grande gama de recursos que hoje são arrecadados no país, grande parte deles fica no governo federal. Cerca de 73% do que se arrecada fica lá. Então nós temos que levar os projetos para lá. Bons projetos, com uma demanda que atenda a maioria da população, e estando disponível dentro do governo federal, nós temos conseguido alcançar esses recursos, independente da condição de ser partido A, B ou C. O que é importante também. Agora, com relação a Rio Negro, o senhor disse que já levou toda a sua equipe técnica, principalmente na área de infraestrutura, que se pretende conseguir mais recursos, prefeito? Sim, a infraestrutura é muito importante para o desenvolvimento tanto na cidade como no interior, né? E vários programas estão sendo feitos. Hoje foi anunciado, inclusive, para alguns municípios aí que estavam excluídos do programa, do MDA, que é o maquinário concernente uma retroescavadeira e uma patrola, né? Onde alguns municípios como a Lapa, que daqui a pouco a prefeita vai falar com você, vai ser beneficiada mesmo sendo da região metropolitana. Essa infraestrutura que é levada à cidade, aos bairros, ao interior, faz o desenvolvimento, né, dos municípios e foi conseguindo do estado do Paraná e também do país. Bom, Rio Negro é um município aqui quase em Santa Catarina, já está ali na divisa, e é um município bastante conhecido principalmente pela questão dos seus rios, afluentes e proteção ao meio ambiente. Para essa área é possível que se consiga algum recurso? Alguém deu alguma luz nesse sentido? Nós temos alguns projetos, sim, de resíduos sólidos, né, dentro da Secretaria do Meio Ambiente e das cidades. Temos um projeto também de recuperação ambiental do antigo lixão lá, que foi em 2004, né, foi assumido um compromisso de resolver esse problema, e nós estamos pleiteando recursos junto ao Ministério do Meio Ambiente, sim, e aguardamos a resposta, né, do governo federal para essa demanda. Ok, prefeito, muito obrigado pela sua participação em entrevista com a gente aqui no Vida News. Uma boa tarde para o senhor. A minha satisfação participar e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Nós conversamos com o prefeito de Rio Negro, Newton José, ele que é do PSDB. Agora a gente vai conversar com a prefeita da Lapa, ela é do PT, Leila Klenk. Boa tarde. Boa tarde para você e para todos os ouvintes. Bom, Lapa já conseguiu uma vitória nesse encontro, que foi a questão da retroescavadeiras, para melhorar principalmente a zona rural do município.
Ah, sem dúvida. Esse foi um pedido que nós tínhamos feito em janeiro, no encontro que teve em Brasília, através da Ancilep, liderada pelo Luizão, né, o prefeito de Pinhais. Nós estivemos lá e discutimos com a ministra Gleice a importância da metropolitana, que tem menos de 50 mil habitantes, de característica rural, área muito grande a ser arrumada, que também se integrasse. E isso foi aceito, nós estamos muito felizes e foi uma grande vitória, sem dúvida. Imagina a partir de quando que começam a chegar esses equipamentos, prefeita? Nós iremos fazer o cadastramento para isso em agosto, então iremos participar do segundo lote, hoje no final do ano desse ano, no máximo início do ano que vem. Ainda não tem uma data prevista, mas não é uma coisa muito demorada, não. Primeira parte é o cadastramento agora, em agosto, para que seja credenciado a receber esses equipamentos. Com relação a recursos, a locais onde conseguir levar projetos ou não, quais são os principais pontos que a senhora acredita que pode melhorar, que pode apresentar projetos e que pode receber recursos nos próximos dias? Olha, o governo federal ele está trabalhando, como você falou, em credenciamento de bons projetos. Inclusive está apoiando para que esses projetos sejam feitos. Então nós estamos montando equipes básicas de projetos, de planejamento, e existe bastante recurso disponível em diferentes áreas. Eu posso destacar a área de saúde e a área de educação, que hoje existem projetos prontos, projetos bastante estruturados, que podem fazer uma grande diferença para o desenvolvimento dos nossos municípios. Além do PAC, é claro que tem oferecido um recurso de uma forma muito mais simplificada e ágil para o desenvolvimento de infraestrutura. Bom, Lapa é conhecida com certeza no Brasil inteiro, principalmente por ser um patrimônio histórico e cultural. Para a área cultural, para a área de turismo, alguma coisa, alguma luz? Sim, nós temos a Lapa, nós estamos no Parque Cidades Históricas. Esse ano ainda não tem um recurso disponível, mas estamos nos credenciando também através de um projeto de revitalização de todo o nosso centro histórico, para que ano que vem possamos conseguir recursos nesse sentido. Também estamos, através de emendas de deputados, buscando recursos para infraestrutura de turismo, principalmente para um centro de infraestrutura turística, e também buscando bastante recurso na área de promoção da cultura do nosso município. Então, a cultura, o turismo e o esporte, que também se vem buscando alguns recursos, eles se integram exatamente para atender essa característica importante da Lapa, uma cidade muito bonita, histórica, né, que tem uma relevância muito grande na metropolitana de Curitiba. E no governo tem bastante projetos também, mas como eu falei, tudo depende de bons projetos e nós estamos fazendo esses para que possamos conseguir os recursos. Muito obrigada, prefeita, pela sua entrevista e participação aqui com a gente. Boa sorte para o município de Lapa. Uma boa tarde. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço. Um abraço para todos vocês. Tchau. Nós ouvimos tchau, a prefeita da Lapa, Leila Klenk, ela que é do PT. E agora vamos a mais informações do Giro de Reportagem, fechando o giro com Rogério Ataíde. Rogério Ataíde, é com você. Boa tarde, Luciana Pombo, boa tarde, Luiz Fernando Mussi, boa tarde, ouvintes do programa Vida News e a toda essa equipe do programa. Desde 2007, a Organização de Cientistas Marinhos, Sistema Integrado de Observação Marinha, parece uma coisa assim supérflua, mas é tão interessante de ver a diferença de um Brasil para uma Europa. Então veja, esse sistema integrado, ele rastreia os oceanos que banham a Austrália com uma rede de submarinos autônomos, Luciana. Estações de monitoramento de uma imensa variedade de sensores flutuando na água, colocados no fundo do oceano ou acoplados a animais como elefantes marinhos. Objetivo, Luciana, você que é de Pontal do Paraná e todo o litoral paranaense, todo o governo devia ver isso, né? O objetivo é colocar terabytes, não terabytes de informações para servir de base a pesquisas científicas sobre a qualidade da fauna, a qualidade da flora, a qualidade da água do mar e das praias e o movimento das correntes. O projeto já reuniu, veja, mais de 300 estudiosos que estão publicando uma média de 1.000 artigos acadêmicos por ano. É um número sem precedente para esse campo da ciência que antes dependia de coletas de dados que demoravam
meses, como acontece aqui no Brasil hoje, né? Meses e meses, por vezes anos para estar disponíveis. Então o Brasil que tome de exemplo para preservar essa beleza planetária e esse espaço que foi dado ao Brasil para que aqui a gente enriqueça cada vez mais. No Brasil tem alimento, uma flora linda, flores bonitas, animais lindos, e eles conseguem acabar. É isso aí, um bom final de semana para todos vocês do programa Vida News e aos ouvintes do Vida News. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. Voadora do dia. Bom, a voadora do dia não poderia deixar de ser, né, Léo? É no fato do rapaz os dois rapazes com o dinheiro na cueca. Graninha no bolso. Com esse dinheiro todo, não foi bem no bolso, 400 mil reais que eles estavam levando dentro das roupas. Pode uma coisa dessas? Não é possível que algum empresário maluco queira colocar os seus funcionários em risco dessa forma. Eu prefiro acreditar que realmente não tenha sido isso, apesar da justificativa oficial ser essa, hein, Léo? Pois é, ficou meio mal contada essa história, né? Vamos ver como é que vai ficar ficou. Aí. Merece a voadora, sem dúvida nenhuma. Eu tenho várias participações sobre a voadora do dia hoje aqui no Twitter. O Morozinski, professor, disse que isso é que é colocar o dinheiro realmente naquele lugar, diz ele. O Alex diz o seguinte: e os caras não eram políticos? Isso é um furo de notícia, mas também porque os políticos iriam esconder o dinheiro, eles passariam de boa, diz o Alex, fazendo aqui uma piadinha com relação ao assunto. E a Mila Ramos diz: por acaso é amigo do cara da cueca que hoje ainda é deputado federal? Pergunta a Mila Ramos. São algumas das participações dos nossos ouvintes. 4h36. Vida News. Crônicas. Por que nós não vivemos em paz, hein? Porque nós queremos guerra. Porque se todo mundo que fala em paz vivesse em paz, nós não teria guerra. Se fala muito em paz e tem guerra. O coreano lá quer explodir a bomba atômica, não sei pra quê. Sim, 90 dias Estados Unidos cerca tudo aquilo, eu não entendo essas coisas. A paz, a luz, a certeza residem no silêncio do seu ser. Para alcançar e viver esses atributos do espírito, quando eu digo a palavra espírito, eu me refiro à nossa alma, ao nosso próprio ser, ao meu eu. Deve ser forte, não perdendo nunca a consciência da história de tua vida. O silêncio é resultante do teu trabalho, de tua luta, da tua consciência viva no Criador. A paz, a luz, a certeza aparecem no ser quando este é capaz de viver e compreender. A quietude da renúncia. Meu amigo, minha amiga, não te deixes seduzir pelas resulências atrativas da matéria. Seja valente e consciente, não te esqueças de que o autoconhecimento é pleno quando o tumulto dos sentidos agita a sua própria agitação. É contido pela consciência crítica e evolutiva. Não vaciles, cuidado com as miragens. Cuidado com aquilo que você não vê. Cuidado com aquilo que tu imaginas e achas que é verdade. Para vencer não basta confiar no Criador. Não. E suportar o esforço inicial de não se deixar dominar pelos sentidos da matéria. Mergulha na espiritualidade do teu ser. Nenhum outro fim pode responder a todas as indagações das quais o teu ser quer obter respostas. A essência do bem é a visão interior. Ali compreenderás que nada existe senão em Deus, com Deus e para Deus. A fé, que é plena visão do Criador, tudo realiza dinamicamente na vida. O Espírito reside na eternidade imortal do homem. O homem é do tempo, o Espírito é da eternidade. E
Vamos que vamos, minha gente, porque o programa Vida News terminou. O programa que mais cresce em audiência ultimamente na cidade de Curitiba e no grande estado do Paraná. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curicuri! Sim, Curitiba! Boa tarde, meu querido Paraná! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, meu amigo Rogério Ataíde, boa tarde a todos que estão na escuta e apenas finalizando aqui duas coisas apenas. Olha só, ocorre amanhã, aqui em Curitiba, a 20ª edição da Marcha para Jesus. A Prefeitura estima a participação de até 150 mil pessoas neste evento. Com isso, bloqueios vão ser feitos no trânsito, além de mudança de itinerários de alguns ônibus que circulam pela região central da cidade. Você que quer participar, então você já fica sabendo que logo pela manhã, já às 9 horas da manhã, você pode ir até a Praça Santos Andrade, em frente ao Teatro Guaíra, no centro, onde está marcada a Marcha para Jesus. A saída da marcha é às 10 horas, seguindo pela Rua Conselheiro Laurindo, Avenida Marechal Deodoro, Marechal Floriano Peixoto, Tiradentes, Barão do Cerro Azul, Avenida Cândido de Abreu, até chegar à Praça Nossa Senhora da Salete. Portanto, Marcha para Jesus amanhã. E as últimas participações, duas aqui ainda vou registrar. Eu perguntei hoje se você confia na justiça. O pastor Levi Júnior, participando com a gente, disse sim, eu confio. Quando não acreditamos mais na justiça brasileira, então o que nos resta, pergunta ele. Embora hajam falhas e ilícitos pontuais, bem menos que nos outros poderes, acredito que o judiciário ainda é confiável e tenho esperança que uma atuação firme da CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, com o apoio do Ministério Público, poderá melhorar ainda mais a justiça a cada dia. É o que percebo. Data vênia, diz o nosso querido amigo e pastor Levi Júnior. E o Alfredo Lara Oliveira disse não confiarmos, mas é o fim da picada. E termina aqui mais uma edição do Vida News. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Valeu, Léo, pela participação. Fim de semana chegando, hein? Pois é, beijo. Um grande abraço, um grande abraço a todos vocês e até segunda às 3 horas da tarde, se Deus quiser. Você ouviu Vida News. De volta segunda, 3 da tarde. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. Educativa 92.9. Educativa 90.